Olá! Neste vídeo nós resolveremos mais um exercício de resistência dos materiais de maneira clara e organizada para que você domine cada vez mais este assunto. Nós vamos resolver o problema que consiste em calcular o comprimento após a deformação devido a uma variação de temperatura de uma haste que está pivotada nesse ponto A, e a outra extremidade dela é o ponto B, na posição vertical. Então, nós temos como dado do problema a equação que representa a deformação neste sentido longitudinal, que a gente está especificando aqui através da direção Z, e essa deformação é dada por uma equação, 4 vezes 10 a menos 3, raiz quadrada de Z, onde Z é dado em metros. Bom, não é tão comum a gente ter uma equação assim que descreve a deformação, mas ela pode eventualmente ser conseguida através de ensaios experimentais. E dessa maneira a gente pode então prever a deformação de barras de outros comprimentos. Aqui nós resolvemos juntos este exercício. Na plataforma Labozilla, você complementa este vídeo resolvendo você mesmo exercícios com solução passo a passo e ainda obtém certificado com pontuação para as suas atividades complementares. Então, neste caso, a gente tem uma equação que nos permite, então, estabelecer uma estratégia de solução. Para isso, então, primeiramente, a gente vai fazer um raciocínio sobre as equações que a gente pode usar para resolver esse problema. Então, a primeira equação é, já que a gente quer saber o comprimento após a deformação, a gente pode usar a equação da deformação pontual, que ela relaciona, então, um elemento de comprimento dz', que seria o comprimento deformado, e o comprimento não deformado, que seria dz. Eles estão relacionados através desse fator aqui, 1 mais εz. E εz é exatamente a equação que nós temos. Então, esta equação aqui, a gente pode usar no caso da letra A para resolver o nosso problema. Se a gente resolve essa equação diferencial através de um processo de integração, a gente vai ter z', que é exatamente o comprimento após a deformação. Já no caso da letra B, então a equação da deformação normal média é dada por uma relação entre o comprimento final da estrutura, vamos chamar aqui esse comprimento de L', menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Então, desta maneira, a gente tem como calcular essa deformação normal média. Agora que a gente já estabeleceu uma estratégia, vamos fazer o cálculo das soluções. Então, vamos iniciar aqui pela letra A. Nós vamos resolver esta equação através de um processo de integração. Então, a gente vai fazer dz', a gente vai integrar aqui de 0 até o comprimento final, vamos chamar esse comprimento final de L', e a gente vai fazer uma integração agora no elemento dz, de 0 até o comprimento, que é o comprimento total da estrutura, que é 200 milímetros. Como aqui a gente verifica como dado do problema que o Z é em metros, então a gente vai transformar esse 200 milímetros para metros. Quando a gente faz essa transformação, isso daqui é igual a 0,2 metros. Então, a gente vai integrar de 0 até 0,2, exatamente essa expressão, 1 mais εz. O εz é 40 vezes 10 a menos 3, vezes a raiz quadrada de z. Vamos escrever essa raiz quadrada de z como meio. Fica mais fácil depois para a gente raciocinar na solução da integral. E a gente tem aqui o dz. Pronto. Então, este processo agora de integração vai nos permitir fazer o cálculo da solução. Vamos, então, caminhar no processo. Vamos repetir aqui o primeiro termo, não vamos ainda fazer a integração. E essa integral aqui, a gente pode dividir ela em duas. Então, já que a gente tem essa soma aqui. Então, a gente vai ter uma primeira integral de 0 até 0,2, que é 1 vezes dz. Ou seja, simplesmente dz. E a gente vai ter uma segunda integral,
que vai ser 40 vezes 10 a menos 3 vezes z elevado a meio dz. Esse 40 vezes 10 a menos 3, a gente pode colocar ele já para fora da integral. E a gente vai integrar, então, apenas de 0 a 0,2 o termo z elevado a meio dz. Pronto. Então, com isso, agora a gente pode efetuar as integrações. Vamos fazer aqui na mesma linha, integrando dz', a gente vai ter z'. E a gente vai fazer essa integral de 0 até L'. Integrando dz, a gente vai ter z. E a gente vai fazer essa integral de 0 até 0,2. Este termo, 40 vezes 10 a menos 3, ele não participa do processo de integração. E quando a gente integra z elevado a meio a dz, a gente vai fazer z, o resultado é z vezes meio mais 1, z elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é igual a 3 meios, então z elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Então, este aqui é o resultado da integral. Como a integral é definida, a gente vai fazer então de 0 até 0,2. Bom, continuando aqui, então, a gente tem z', substituindo, né, os limites de acordo com o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter L' menos 0 igual a 0,2 menos 0 mais... Aí aqui, esse 40 vezes 10 a menos 3, a gente pode fazer o seguinte, né? Esse 3 meios que está aqui, a gente pode escrever da seguinte maneira. Podemos colocar um 2 para cá para cima. Então, ficaria 4 vezes 10 a menos 3 vezes 2 terços vezes z elevado a 3 meios. Vamos logo substituir o valor do z, né? Como a gente fez nos outros. 0,2 elevado a 3 meios menos 0 elevado a 3 meios. Pronto. Então, continuando o processo, L' menos 0 é L', 0,2 menos 0 é 0,2. E quando a gente faz esse cálculo aqui, 0 elevado a 3 meios é 0, e ao fazer esse cálculo aqui, usando a calculadora, a gente obtém o valor 0,00239, aproximadamente. De tal maneira que a gente pode, então, chegar no resultado final dessa letra A, que é o L' igual a 0,20239. Esse valor aqui ele é um valor que é aproximado. A unidade é metro, porque a gente fez a integração usando os valores em metro. Então, com isso, a gente responde a letra A. Este aqui é o comprimento da barra após sofrer a deformação. Vamos agora fazer o cálculo da letra B. Então, nós temos a deformação normal média, que é igual a L', que é o comprimento final, 0,20239, menos o comprimento inicial, que é 0,2, dividido pelo comprimento inicial, 0,2. Quando a gente faz esse cálculo usando a calculadora, a gente obtém o valor de aproximadamente 0,01195. Então, esta aqui é a deformação, que é a deformação média da barra. A gente pode expressar esse resultado de outras maneiras também. Por exemplo, já que a gente usou a unidade com os dados de entrada em milímetros, a gente pode especificar isso daqui como milímetro por milímetro. Está certo também. Significa a mesma coisa, a gente só está especificando as unidades que foram usadas como dados de entrada. Ou então a gente pode expressar isso aqui também em termos de porcentagem, né? Expressando em termos de porcentagem, a gente vai dividir esse valor por 100 e a gente vai escrever 1,195%.
Pronto. Então, desta maneira, a gente resolve o que está sendo pedido no problema. É isso aí, eu desejo bastante sucesso para você na solução dos outros exercícios. Até logo!